Primeiro é um prazer recebê-lo, ele já está conectado com a gente, falando direto e ao vivo de Porto Alegre. Diogo, um prazer receber você aqui, uma pena receber dessa forma, nessa tragédia. E o 98 Esportes, toda a equipe aqui da Rede 98 se solidariza com o povo gaúcho, importante no cenário nacional, não futebolisticamente, aí nós estamos falando da parte humanitária. Receba aqui o nosso abraço, as nossas orações, muitas ajudas também saindo daqui do nosso estado, toda a força do mundo. E eu queria que você desse uma atualizada para o ouvinte, para o telespectador da Rede 98, não só na parte esportiva, que é o segundo plano, mas na parte humanitária do que vocês estão vivendo aí. Bom dia, Diogo! Tudo bem, CJ? Bom dia para vocês. Pela liturgia, obviamente, né, de uma conversa. Bom dia. É, Já vivemos alguns dias piores, é verdade. As coisas aos poucos vão melhorando, pelo menos enquanto a chuva não volta, né? Eu tô em casa nesse momento e olho para a janela ao lado aqui e vejo que a chuva vai voltar, né? Vai voltar porque o tempo tá fechado, tá muito frio, tem muito vento. O vento de hoje ele não é bom, né? O vento que é bom é o vento sul, ele só virá provavelmente no início da próxima semana. Mas algumas notícias são alentadoras nesse momento, né? Como, por exemplo, a medição do Lago Guaíba, que foi o que tomou a cidade de Porto Alegre e de outras cidades próximas aqui, como Canoas, por exemplo, que foi extremamente devastada. Nessa madrugada, ele diminuiu pela primeira vez, depois de alguns dias, da cota de 5 metros, né? Ele se encontra nesse momento numa cota de 4 metros e 74 centímetros, o que ainda é 1 metro e 74 acima da cota de inundação, que seria de 3 metros, né? Então, a situação é essa. Alguns pontos aqui de recebimento de resgatados, eles estão fechando, porque os resgatados foram, graças a Deus, né, todos recebidos, de cidades como Eldorado e Guaíba, por exemplo, mas a situação é bem complicada, né? De fato, assim, é bem complicada. Ontem eu, pela primeira vez, fiz uma ronda de carro, assim, dei uma volta de carro por algumas regiões aqui próximas da minha casa. Graças a Deus, aqui onde eu moro não aconteceu nada, porque eu moro numa parte alta de Porto Alegre, né? Existem algumas regiões de Porto Alegre que foram construídas em cima de morros, e é justamente uma das localidades onde eu moro, mas é bem próximo a mim, assim, menos de 1,5 km. A situação não é nem um pouco parecida com isso. Então eu fui dar uma volta por ali para dar uma olhada na situação de uma forma mais macro, né, para olhar outras regiões, porque onde eu estou fazendo a cobertura pela Rádio Bandeirantes é um espaço muito específico, perto de um hospital, né? Então eu fui dar uma volta mais macro e olhei regiões como Beira-Rio, por exemplo, né, que é o estádio do Internacional, e o estádio do Inter está completamente debaixo d'água, completamente. Assim, é, eu fiz várias coberturas no estádio Beira-Rio, são incalculáveis, eu nem sei quantas, e é muito triste, assim, ele tá debaixo d'água, o centro de treinamentos do Internacional tá debaixo d'água, o Inter não passa essa informação de forma oficial, é só nos bastidores que a gente consegue alguns detalhes, mas estima uma perda total do CT, total, Nossa. total. Eu sou setorista fixo do Grêmio aqui, né, em Porto Alegre, e também, né, participo aqui do programa da TV Bandeirantes, como representante do Grêmio, e tenho algumas informações do Grêmio também sobre essa situação. O Grêmio estima que depois que a água baixar na arena, por exemplo, serão precisos 35 dias no mínimo para fazer manutenções. A gente está falando de áreas dentro da arena como elevadores, vestiários, zona mista, estacionamento, que foram todos danificados de informação prévia, sem poder ter acessado a arena ainda para saber a situação. Então é mais ou menos esse o panorama, isso sem contar, e aí, né, para contar para vocês, o fato de que a gente tem aqui na Band, por exemplo, colegas que estão ilhados, que não conseguem sair de outras cidades, que tiveram que abrir a casa para receber pessoas, que salvaram vidas, né, que ajudaram a salvar vidas na água. Então, É. além, obviamente, dos relatos de amigos.
né, próximos a nós que perderam tudo, que estão em outras casas, que a gente recebeu. Eu recebi um colega de uma outra emissora que teve que sair de casa correndo. Eu tenho colegas da Band que moram em outros municípios mais longe, que tem 11 pessoas dentro da casa deles que eles receberam, né? Então, assim, essa é a situação aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, nos mais de 400 municípios que foram afetados pela chuva. Diogo, 400 municípios. 400 400. De municípios, gente. 497 municípios, Diogo, me corrija se eu estiver errado, 85% desses municípios gaúchos afetados de alguma forma por esses temporais. Ô, Diogo, chama a atenção, claro, impressiona a tragédia, mas impressiona também a solidariedade, a mobilização da população gaúcha e da população brasileira em torno desse tema e também da comunidade esportiva do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo ali esquecendo disputa, esquecendo rivalidade, esquecendo cor, esquecendo bandeira. Nessa hora não existe, como disse CJ aqui, e todos imbuídos nessa missão de ajudar o próximo, né? Essa resiliência gaúcha é impressionante. Você tem razão, né? O engajamento gaúcho na solidariedade ele é muito grande. Obviamente, né? Eu participo com vocês aqui, posso falar nessa questão, né, do agradecimento do apoio externo, mas os jogadores da dupla Grenal em especial também aqui são incríveis, assim, alguns, né, mais publicizados, que foram aqueles que apareceram de verdade nas câmeras, nas coisas, assim, tem aqueles que fizeram coisas, mas não apareceram, né? Eu vou citar dois aqui, não é injusto o que eu vou fazer, mas eu vou citar dois porque para mim são os que mais me impactam, tá? Exemplificam, né? Diego Costa, atacante do Grêmio, né, que mora em Eldorado do Sul, que é a cidade que foi 100% tomada pela água, né? Não tô falando de 80, 85, tô falando de 100%, toda a cidade foi inundada, tá? O Diego Costa mora em Eldorado, ele permaneceu em Eldorado, ele optou em não sair, ele está numa área que, mesmo que alagada, ele ainda está em segurança, utilizou seus carros, seus jet skis, recebeu na casa dele pessoas, ajudou no resgate dos meninos da base do Grêmio, que também ficaram lá em Eldorado em segurança, mas não conseguiam sair, estavam ilhados, e ele ajudou nesse resgate. E o Thiago Maia, né, volante do Inter, que veio do Flamengo. Esses dois jogadores aí, o Diego Costa tá aqui há 90 dias, se é que está há 90 dias, e o Thiago Maia tá aqui há 50 no máximo. O Thiago Maia entrou na água para resgatar pessoas, fez convencimento de pessoas que não queriam sair das suas casas, que esse é um grande problema, né? A gente entende, obviamente, as pessoas não querem sair das suas casas, né? Mas ele fez convencimento de pessoas, andou na água, carregou pessoas. Eu poderia citar vários outros, os goleiros Marquezin e Rocher, que trabalharam em abrigos, fazendo comida, servindo quentinhas, o goleiro Fabrício, reserva do Internacional, o Edenilson, que fez resgate de pessoas, o Gustavo Nunes, menino da base do Grêmio, que andou na água no Maitá, que é o bairro onde fica a Arena, andou com a água até o peito para salvar a família dele, junto com a do volante Araújo, que é da base do Grêmio. Então dá para citar vários atletas assim que participaram diretamente, né? E é pela participação direta deles e o trabalho. O goleiro Kaique, perdão, esqueci de citar aqui, né? Que andou de bote, andou de caiaque, andou de barco no meio da água para salvar pessoas também aqui em Porto Alegre. É a partir desses relatos que eu fico pensando como esses jogadores vão fazer qualquer tipo de movimento para jogar futebol, né? E é por isso que os presidentes de Inter e Grêmio aqui discursam claramente contra a volta do futebol, né? Pelo menos envolvendo os clubes gaúchos e pedem, obviamente, a paralisação geral. Aí, né? Talvez por uma questão de isonomia, de equilíbrio do campeonato, já que a situação é muito complicada. Não tem como ter futebol no Rio Grande do Sul em nenhuma localidade, isso é um fato, né? Não, aqui não tem como. Agora, além de não ter como aqui, eu fico pensando na questão mental envolvendo esses atletas, porque não é tão fácil assim, né? Ah, ontem você estava salvando uma pessoa no lugar onde você mora, amanhã você vai ter que treinar porque na outra semana você vai ter que jogar bola. Olha, eu não participei de nenhum resgate, efetivamente. Eu vi resgates, né, na cobertura e posso falar para vocês, olha, emocionalmente é muito difícil, assim, qualquer tipo de movimento, mesmo
você que não participa efetivamente dos trabalhos ou de resgate ou de voluntariado, ou seja lá, qualquer um, se envolver em outra coisa que não esse tipo de situação que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Diogo, aqui Leandro Cabido, claro, a gente acompanha o que acontece a cada minuto em Porto Alegre e na região de Canoas também, onde foi uma cidade extremamente afetada, mas falando de uma questão mais burocrática do futebol, a gente ouve muito a questão de paralisar o Campeonato Brasileiro, né? Ah, vamos paralisar o Campeonato Brasileiro. Ótimo, acho que seria uma solução com relação à isonomia esportiva e você pode esticar o Campeonato Brasileiro, né, obviamente, com alguns ajustes aí de contrato e tal, você consegue esticar o Campeonato Brasileiro. Mas a dupla Grenal também está envolvida em torneios da Conmebol. O Internacional na Sul-Americana e o Grêmio na Copa Libertadores, né? E até o momento, pelo menos aqui, a gente não ouviu a respeito de nada em relação a Conmebol, a uma paralisação de Libertadores ou uma paralisação, sei lá, talvez excluindo a dupla dos torneios continentais. Tem alguma informação? A Conmebol passou alguma coisa que vocês têm alguma informação para passar para a gente sobre a dupla Grenal? Não, a Conmebol, ela adiou, né, os jogos da rodada que aconteceriam nessa semana, adiou da próxima também, né? Só que não há uma previsão de nenhum adiamento das outras partidas. Por hora, sim, estão marcados, perdão, os jogos de Grêmio e Inter da quinta rodada da Libertadores, da sexta rodada da Libertadores da América, né? Dessa fase de grupos, para acontecerem. Só que detalhe, esses dois jogos são aqui, né, em Porto Alegre, porque Grêmio e Inter jogam as duas últimas rodadas em Porto Alegre, mas não tem como jogar aqui, né? E a Conmebol ainda não fez nenhum tipo de manifestação em relação a isso. Os clubes não têm contato da Conmebol em relação a esse tipo de situação. No caso específico que eu estou querendo dizer anunciando se vão ou não fazer. A Conmebol diz que está atenta à situação e a Conmebol, me parece, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, ela tem andado na mesma levada que a CBF. Toda vez que a CBF adia, ela adia. E vice-versa, assim, né? Se um pensa em adiar, o outro adia também. Uhum. Eu tenho ouvido aqui, e o pedido de paralisação do futebol, ele não é num tom assim, vamos parar por tempo indeterminado. Vamos parar enquanto nós aqui não podemos jogar. Por exemplo, a CBF, ela adiou os jogos do futebol gaúcho, com a presença dos times gaúchos, perdão, até o dia 27 de maio, né? Isso significa mais 17 dias a partir de hoje. O que me parece, pela conversa que eu tenho tido com algumas pessoas, é que querem a paralisação dos jogos do Campeonato Brasileiro nesse período, não daqui para frente. É neste período que não se jogue futebol em nenhum lugar, né? Pela isonomia do campeonato, pela situação que está vivendo. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu não assisti nenhum jogo do Campeonato Brasileiro desde que tudo aconteceu aqui. Não tem como, né? Eu não consigo parar para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro ou para pensar em alguns resultados. Eu sei alguns resultados, né? Porque obviamente a gente não fica alheio às coisas, vai ali, olha na internet o resultado e tal, mas ver o jogo de forma propriamente dita, eu não vi. Acho que seria até de bom tom que os jogos do Campeonato Brasileiro fossem paralisados nesse momento, pelo menos enquanto a CBF adiou os jogos aqui do Campeonato Gaúcho. Não me parece de bom tom, e obviamente que eu respeito qualquer tipo de pensamento contrário ou pessoa que age de forma diferente, mas não me parece de bom tom que enquanto aqui as coisas estão dessa forma, e aqui a gente está falando de uma tragédia histórica, em outro lugar dentro do nosso país as pessoas comemorem um gol, por exemplo. Eu acho estranho. Não me parece algo empático, né, em relação a essa situação, no minimamente razoável. Perfeito. Ô, Diogo, Rafael Miranda que está falando, futebol eu acho que é um assunto à parte nesse momento, e aí eu queria que você explicasse para a gente aqui de BH, de que forma que a gente pode ajudar, porque a gente fica às vezes perdido. Manda dinheiro pro governo, manda um Pix para não sei onde, manda comida, não, manda móveis, manda roupa. O que você pode orientar a gente nesse momento? Eu sei que está aí no olho do furacão. Galera, nesse momento, manda água. Manda até para a gente... Uma ajuda mais assertiva. Exato, para os nossos ouvintes conseguirem ajudar de uma forma mais efetiva e não ficar uma coisa muito aleatória. O que você pode falar para a gente?
quem tem condições financeiras de ajudar em Pix, né, Pix do governo, outros, né, Pix que estão rolando por aí, confiáveis, obviamente, né, tomem cuidado com os Pix, porque nesse momento existem sim aproveitadores, né, e Porto Alegre, Canoas, tem vários relatos disso. Mas assim, água potável. Quem puder enviar água de alguma forma, né? Agora há pouco aqui uma passarela histórica de Porto Alegre, ela foi derrubada para que uma estrada emergencial pudesse ser feita, ela foi finalizada para que o acesso a Porto Alegre pudesse existir para caminhões mais pesados e também carros leves emergenciais. Não é para a gente ficar circulando de um município para o outro, é só para esses caminhões chegarem aqui com abastecimento para o município, tá? Então, água potável, quem puder enviar água de Boa. alguma forma, né? Água é fundamental. E assim, eu diria que nesse momento, talvez para os próximos dias, pelo que a gente tem acompanhado aqui, quem tiver, né, em outras localidades e puder enviar e faça chegar aqui de alguma forma, né? Eu sei que algumas aeronaves estão vindo para cá recolhendo esses donativos, cobertores, casacos, roupas quentes, porque o frio tá chegando de forma significativa. Meu. Tá nesse momento aqui em Porto Alegre 14 graus, tá? Mas o vento, ele faz com que a sensação seja muito menor. E a expectativa é de que essa temperatura, além de se manter baixa, ela baixe mais. Então, água, cobertores, casacos, roupas quentes, porque assim, tem Perfeito. pessoas que saíram de casa com uma sacola. E dentro dessa sacola tinha ali duas roupas íntimas, uma camiseta e era isso, né? Acabou. Então, É. elas precisam de roupa para poder recomeçar, né? A gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, os colegas jornalistas, né? E aí eu falo mais os de Porto Alegre, assim, que são muito conhecidos uns aos outros, né? Eles se conhecem muito bem, têm uma penetração interessante em relação ao público. A gente tem recebido donativos também em dinheiro para fazer o processo de reconstrução. Porque o que acontece, né, gente? Agora a gente está numa fase de sobrevivência. As pessoas são recebidas, elas recebem os donativos, recebem um abrigo e elas estão na fase de sobrevivência. Só que elas precisarão em algum momento, e elas irão, graças a Deus, voltar para casa. E aí ali é um processo de reconstrução. Uhum. Aí a gente está falando de pessoas que não têm mais geladeira, não tem mais fogão, não tem mais cama, não tem mais absolutamente nada. Tem Então elas casa. precisam desse processo de reconstrução. Então é nesse processo também que a gente tem trabalhado para tentar ajudar pessoas, né, no futuro, porque o processo de reconstrução ele vai ser muito complexo, né? Eu digo assim, e tenho ouvido de vários outros colegas nessa cobertura aqui em Porto Alegre. Agora tá ruim, tá muito ruim, tá péssimo, tá horrível, mas vai piorar muito depois que a água baixar. Diogo, primeiro, as nossas orações, a nossa fé. Nesse momento difícil que vocês estão vivendo aí. Futebol que se dane. Eu vivo disso e sustento minha família com futebol. Mas futebol que se dane. Que Deus possa abençoar vocês aí e que a gente possa ajudar da melhor forma possível. A Rede 98 mantém o canal aberto aqui para poder ter qualquer tipo de ajuda, de pedido. E obrigado por ter atendido, Diogo Rossi, a nossa solicitação, porque eu sei que é difícil para você parar aí. Você tem o trabalho no seu veículo de comunicação, no qual você também tem que prestar conta, dar conta e ainda assim atender e ser humano. Espero que em breve nós possamos falar de uma maneira mais agradável. Mas conte conosco aqui, viu, meu amigo? Um grande abraço. A gente agradece e, obviamente, qualquer tipo de situação que vocês precisarem, vocês contem com a gente. É difícil realmente parar assim e falar, especialmente quando envolve a nossa cidade, o nosso estado, mas eu acho que é importante também a gente poder passar informações para que as pessoas também não sintam a nossa dor, porque é impossível, mas pelo menos se tornem empáticas aquelas que talvez ainda criem um distanciamento real em relação ao que está acontecendo aqui
É muito difícil mesmo. Eu tenho tentado não me emocionar quando falo sobre o caso para tentar ser o mais realista possível do que está acontecendo e mais direto, mas não é fácil, assim. O bairro que eu moro houve pedido de evacuação há uns 2 dias e era cena aterrorizante, assim, aterrorizante. Eu digo para vocês que em 10 minutos, uma localidade onde normalmente há algum tipo de congestionamento de carro, ela se tornou intransitável. A gente tá falando assim de 500, 600 carros tomando a rua de forma muito rápida, pessoas correndo com medo, porque foi justamente o pedido, ó, saiam de casa. E foi dito e feito. Elas saíram de casa, as que conseguiram, e a água tomou conta como se ela. E ela não pediu licença, né? Ela não pede licença, ela vem. E ela toma conta de tudo. E é assim. Olha, é só em filme que eu diria que eu vi o que eu tô vendo aqui em Porto Alegre. Isso que eu não tô vendo em outros lugares, mas eu tenho amigos que estão em outros municípios aqui e veem coisas tão ruins quanto essas que a gente tem visto aqui na capital. Sucesso aí para vocês e qualquer coisa a gente está à disposição.